coração. Pai, se não for para te sentir, tira ele de nós, Deus. Pai, o Senhor nos criou imagem e semelhança. O Senhor nos criou, Pai, para te adorar, para te servir. E por isso que nós cantamos essa canção. Pai, de nada é mais importante que a tua presença. Nada é mais importante que o teu original. Nada é mais importante que viver a tua palavra. Nada mais importante de estar no centro da tua vontade. Nós te agradecemos, nós te damos graça, Pai, por esse culto, por essa adoração, por essa vida, Pai, por essa igreja linda, Senhor. Oh Deus, abençoe a tua igreja, Pai. Declaramos palavras de vida aos jovens, aos casamentos, às vidas financeiras da tua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus, aos sentimentos, às emoções. Pai, em nome de Jesus, abençoe a parte profissional, os concursos públicos, as causas da justiça. Ó Deus, abençoe, abençoe, abençoe. Derrama as tuas mãos aos céus. Pega a tua Bíblia aí. Levanta o mais alto que você puder. E declare: esse é o meu original. Diga: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Diga hoje, pela palavra de Deus, minha mente está aberta, meu coração está receptivo para o que o Senhor vai fazer nesse lugar. Diga: eu sou teu, Senhor, tão somente teu. Diga: eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, para usufruir do melhor de Deus para nossas vidas. Você pode dizer amém? Glória a Deus! Abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 19. Quem quer viver o original de Deus aqui nesse lugar? Diga amém. Tem pouca gente querendo. Vamos ver as mulheres. As mulheres que querem viver o original de Deus. Diga amém. Os homens que querem viver o original de Deus. Digam amém. A igreja que vai subir para a glória do Senhor, que vai viver o original de Deus. Diga glória a Deus. Eu vou ler aqui a palavra de Deus em Mateus capítulo 19. Eu vou ler do capítulo 3 ao versículo, do versículo 3 ao versículo 9. Apesar de eu não ministrar sobre divórcio, eu não vou falar sobre isso. Eu não vou falar sobre segundo casamento. Acho que a gente precisaria aqui de uns 6 cultos. Muitos cultos. Inclusive, se esse assunto te chama atenção, quando nós declararmos aqui a primeira aula, nós vamos já tratar desse original. E Deus confirmou o meu coração sobre esse assunto, porque esse assunto fala do original. E eu vou ler na versão também da mensagem, depois de ler esse tema. Mas o tema de hoje é, repita comigo: eu decidi viver o original de Deus. Diga: eu decidi viver o original de Deus. Só as mulheres, diga o tema de hoje. Mais uma vez, 1, 2, 3 e... Eu falei, eu decidi, escolhi, tá tudo certo. Os homens. Aleluia. Glória a Deus. Uau. Funcionou. Mateus capítulo 19. Vamos ler aqui do versículo 3 em diante. Diz assim: alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram, repita comigo, no original,
né? Essa é a versão mensagem, fala essa palavra. Vocês não leram no princípio? O Criador os fez homem e mulher. Repita comigo, homem e mulher. Diga azul e vermelho. Fez homem e mulher. E disse, versículo 5: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram-lhes, então por que Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e mandar embora? Ou seja, por que existem casos que foi autorizado algumas mulheres e alguns homens se separar? Jesus disse, diga para o seu irmão, Jesus disse. Vamos ver o que o original disse para nós. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Por que um homem se separa da mulher? Por causa da dureza do coração. O que a Bíblia fala? Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o coração. Ou seja, se ele vivesse o original de Deus, isso não aconteceria. Diz assim, mas não foi assim desde o princípio. Ou seja, não foi assim no original. Não foi assim no original. Versículo 9. Eu digo a todo que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Te damos graça, Deus, que essa palavra possa ser reveladora, que essa palavra possa falar ao nosso coração. Pai, vivemos o original de Deus em nossas vidas. Vivemos, Pai, em nome de Jesus, o princípio da sua palavra. E queremos agora aqui vivenciar o melhor de Deus para nós. Em nome de Jesus. E todos dizemos? E todos dizemos? Diga, eu escolhi viver o original de Deus. Vamos sentar, meus irmãos. Uau! A mensagem está pronta aí? Eu quero que você mantenha aberta a sua Bíblia aí no versículo 19. Enquanto a Mariana... Qual é o tema do ano de 2019? Uau! Desde o princípio, a Bíblia... Eu achei interessante algumas coisas esse ano. A Bíblia, ela já começa no original. Geralmente a versão, a mensagem, quando se fala de princípio, se fala do original. E a Bíblia, ela começa já no original. O TCD, sempre falando ao nosso coração, já no primeiro dia do primeiro mês, do primeiro ano, já começa falando do original. Diz aqui, ó, no original, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Ele já descreve uma promessa para a sua vida aqui. No versículo 15, por exemplo, ele fala... O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Essa é a promessa. A condição original, arrependam-se e creiam nas boas novas. Deus tem boas novas para você. Diga para o seu irmão, Deus tem boas novas para você. Diga, mas para o novo entrar, o que tem que sair? O velho. Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Não adianta querer colocar um tecido novo num remendo velho. A palavra de Deus nos ensina isso. Para o novo entrar, o velho tem que ir embora. Eu achei interessante também o discurso do nosso presidente, Jair Bolsonaro, ele falando de voltar a princípios elementares, a disciplina, a honra ao professor, crianças. E uma de suas ministras, ministra Damares, ministra da Família, dos Direitos Humanos e da Mulher, alinhada em pensamento em um dos ministérios do governo, alinhada em pensamento com a sua autoridade, ela fez uma declaração tão simples, dizendo que no governo dela, menino vestiria azul. Olha aí, eu vim de propósito. E mulheres e meninas vestiriam rosa. Só que esse texto, que é tão original, que é tão simples, um texto tão óbvio,
fiz uma declaração nas redes sociais dizendo que quando o óbvio precisa ser ensinado, quer dizer que aquele povo está faltando conhecimento. Quando o óbvio, as pessoas acham estranho o óbvio, precisa se ensinar com um pouco mais de rigor. Agora, quando o óbvio, ele é acusado, quando o óbvio, ele começa a ser confrontado como se fosse algo absurdo, aí eu digo que a ministra vai ter um grande trabalho pela frente, porque realmente os valores, os princípios da palavra de Deus já estão começando a ficar totalmente contrários, porque o que ela queria dizer ali, como foi interpretado pelas pessoas que não querem que as crianças, menino seja menino e menina seja menina, foi interpretado. Quem viu essa questão nas redes sociais, rosa e azul? Levanta as mãos, por favor. Quem não sabe nada do que eu estou dizendo, levanta a mão. Rosa e azul. Você está mais na internet, são poucos que não sabem nada. Então eu vou contar. A ministra Damares, ela fez uma declaração onde ela declarou que meninos vestiriam, no governo dela, meninos vestiriam azul e meninas vestiriam rosa. O que ela estava querendo dizer com isso? Ela estava querendo dizer, no meu governo, a ideologia de gênero está fora. No meu governo, eu vou ensinar menino ser menino e menina ser menina nas escolas. Não vou aceitar que nas escolas se ensine que cada um pode. Você pode ver, a Pérola nasceu agora, e na declaração, na certidão de nascimento da Pérola, a filha do Douglas, do Foguinho, está lá do Michael Douglas, foi o primeiro filho dele, está lá pai e mãe. Aí está lá também do outro filho, Lorenzo Roberto, em homenagem ao meu nome, Roberto. Veio também ali pai e mãe. E agora a Pérola não, é genitor e genitora. Alguns colégios já não fazem reunião de pais, fazem reunião de tutores, reunião de genitores, para que a criança, por exemplo, que é criada com duas mães ou com dois pais, não venha ficar ofendida, ou o próprio pai não possa participar do Dia das Mães, não possa participar do Dia dos Pais. E você viu como isso daí é interessante, porque a declaração era simplesmente para dizer que menina é menino, menina é menina. E como foi interpretado isso? Uma coisa tão absurda, como se menina fosse proibido de usar azul e menino proibido de usar rosa. E por isso que eu vim especialmente de rosa aqui hoje, né? Tem nada a ver isso. Até em apoio à nossa ministra. Os atores da Rede Globo fizeram isso também, mas para afrontar. Como se ela tivesse proibido, vamos ver então se eu não vou botar. Não, ela não proibiu nada. Ela simplesmente fez uma metáfora. Ou seja, ela fez ali uma figura de linguagem, colocando para que ficasse bem claro. E diga isso para o seu irmão que isso é original de Deus. Diga, menino é menino e menina é menina. Isso é o original. Diga para o seu irmão, isso é o original de Deus. Pedir para falar para o irmão ao lado não é tão original assim, né? Colocaram lá no Facebook que o Bolsonaro ia proibir. Mas eu quero ler com vocês aqui esse texto da mensagem. Porque esse é anunciado pelo profeta Isaías que diz... Opa! É Mateus, viu? Mateus 3. Mateus 19, 3. Eu acho que esse daí é outro. Mas eu quero ler esse texto com vocês, o original, porque desde o princípio Deus, ele aplicou a palavra. Nós vemos o TCD do mês passado, alguns reis que saíram do original de Deus, e eles tiveram que meditar na palavra junto com o seu povo e ver, meu Deus, aonde nós estamos errando. E esse texto que eu escolhi aqui para nós lermos juntos, nós vimos aqui algo que já caiu em descrédito até no Evangelho. E nós somos uma igreja que preserva princípios, preserva valores. E graças a Deus, nós entendemos isso aqui muito bem. E é tão interessante que hoje nós vimos e vemos pessoas
depois de conhecer o Evangelho, isso aqui é importante, repita comigo. Depois de conhecer o Evangelho, diga, depois que já era pastor, né, a pessoa já era um líder em potencial, e muitas vezes ela se desvia do Evangelho e comete isso aqui. Está já no terceiro, no quarto, no quinto casamento, depois de viver a palavra. Eu não estou dizendo aqui de um evangélico recém-chegado, eu não estou dizendo aqui de uma pessoa que viveu numa religiosidade muito tempo e não tinha conhecimento da palavra, não. Hoje, pessoas que vivem o Evangelho, ou seja, líderes em potencial, pastores, né, cantores gospel, já estão no quarto, no quinto casamento. Eu não vou citar nome, mas um grande testemunho foi dito no Brasil de uma mulher que praticamente ressurgiu, estava morta. E quando eu vi aquele testemunho, a pastora é prova, os meus discípulos mais provos são prova disso, eu achei algo estranho. Eu falei assim, mas e o marido? Não está nesse testemunho. E o filho? Só fala do filho, não fala do pai, não fala do marido. Ela ficou num leito de cama, quase morreu, muito conhecida no Rio de Janeiro. E depois ela veio à tona, aí se divorciou, aí casou, aí veio um outro escândalo, aí agora ela está casando de novo. Vocês conhecem o testemunho? Acho que foi da Bianca Toledo, não tem nada contra. Não quero julgar se ela passou por um momento difícil ou não, mas é uma pessoa muito conhecida que acabou passando por essa situação. Não quero julgar a vida dela, mas isso, de uma forma geral, está acontecendo no Evangelho. Pessoas na igreja vivendo isso aqui que a palavra de Deus disse de uma forma tão clara. Vamos ler aqui na mensagem. Um dia os fariseus vieram provocá-lo, perguntando, é permitido um homem divorciar da esposa por qualquer razão? Ele respondeu, vocês não leram o Criador no plano? Mais alto, no plano? Fez o homem e a mulher um para o outro, macho e fêmea. Por causa disso, pois eu fico imaginando se a ministra, em vez de azul e vermelho, falasse macho e fêmea. Eu acho que ia ficar muito pior. Mas vamos lá. Por causa disso, um homem deixa pai e mãe, une-se à esposa, tornando-se uma só carne com ela. Não são mais dois, mas apenas um. Deus criou uma união tão perfeita que ninguém pode ter ousadia de profaná-la, separando-os. Eles retrucaram, se é assim, por que Moisés ordenou que o marido mandasse sua mulher embora, dando uma certidão de divórcio? Versículo 8, Jesus disse, Moisés deixou o divórcio apenas como concessão. Repita comigo, concessão. Mais alto, concessão. Só as mulheres, concessão. Os homens, concessão. O que é concessão? Não está na regra. O divórcio é um mal necessário, muitas vezes, por causa do coração duro de vocês. Mas não era parte do plano original de Deus. Deus não queria que fosse dessa forma. Até porque Deus, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Existem pessoas na igreja que estão no segundo casamento. E Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Mas o que o inimigo quer fazer é forçar a barra para, como eu costumo dizer para meus discípulos, para que a farofa seja instaurada. Sabe o que o inimigo quer? Que o Romerson case com a Grazi, aí suba no altar no final de ano com a Mariana e a Manuela. Isso é que o inimigo quer. O Rodrigo casa com a Kelly, aí sobe aqui com a Laurinha e a outra lá, que está criando. Aí no dia das mães, aí vai ela lá, não, agora vamos vir aqui. Aí tem que apresentar, não, agora é o Romerson que sobe, desce o Rodrigo. Só de falar já dá arrepio, né, irmão? Para você ver quão estranho é o negócio. O inimigo, ele quer fazer uma farofa na nossa cabeça. E eu quero deixar claro para você, Deus não fez dessa maneira. Ele criou o homem para que ele não se separasse. E por isso que ele não leva em conta o tempo da ignorância.
E lá no capítulo, que eu não vou estudar agora, no capítulo 7 de 1 Coríntios, ele teve que criar um monte de concessão, porque na igreja tinha crente que casava com não crente, o não crente queria ir embora e a mulher queria casar de novo. Aí Paulo teve que criar um monte de regrinha, que não é o caso a gente ministrar hoje. Mas eu vou repetir, estou apresentando, aí ele diz aqui, ó, não era parte do plano original. Estou apresentando o plano original. Assim, esse é o plano original. Se alguém se divorciar de sua esposa fiel, esse é o detalhe, e se casar com outra pessoa, a responsabilidade do adultério. Eu gostei dessa palavra, responsabilidade. Bata no peito assim e fala, responsabilidade. Responsabilidade. A pessoa mata no peito. Ela quis ir embora, quis largar, quis repudiar. Então, ó, mata no peito. Recairá sobre ele. A única exceção é o caso quando uma das partes comete imoralidade. Olha como é que Deus é bom. Quem gosta de ser traído? Quem gosta de viver no adultério? Quando a pessoa trai, a outra naturalmente tem aquela vontade de não perdoar. Mas até isso é o plano original, o perdão, o ministério da reconciliação. Mas o que eu quero apresentar para vocês aqui é que o inimigo, ele sempre cria situações para que o plano original de Deus, os princípios, valores e crenças estabelecidos pela palavra, o homem dê um jeitinho brasileiro para poder viver de outra maneira. É assim no casamento, é assim no relacionamento antes do casamento. É assim que a ministra, que é lá na raiz, a ministra quando fez essa declaração, ela falou assim, ó, macho e fêmea, ela foi lá no original. E por isso que o inimigo veio com tudo. Por isso que os comunistas, os esquerdistas, as pessoas que são contrários, os marxistas ideológicos, eles ficaram desesperados, porque eles sabem que quando mexer na educação, começar a colocar princípios morais, ensinar o que é o Senhor, ensinar que homem é homem, menino é menino, menina é menina, ele sabe que vai nascer uma nova geração com muito mais facilidade de adorar o Criador em nome de Jesus, amém? O inimigo não quer isso, e é assim. Como lá em Israel se levantou uma autoridade que nem crente era, chamado Ciro, para restabelecer o original de Deus. Eu creio que está acontecendo isso no Brasil, para a honra e a glória do Senhor. Deus está levantando autoridades para que o plano... Quem está percebendo isso? Dá uma glória a Deus. Quem está percebendo isso? Diga amém. O discurso está mudado. Pela primeira vez, uma primeira dama faz um discurso falando, e assim no seu discurso, usando o nome do Senhor. Pela primeira vez, um presidente, quando é eleito, antes dele falar qualquer coisa, um pastor pega o microfone e ora. As coisas estão mudando. E eu não estou falando do cenário político. O mundo espiritual do Brasil está mudando. E eu quero declarar que a tua vida vai mudar e mudar para melhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Esse é o plano original. O presidente falou de trazer o original. O TCD começou dizendo sobre o original. A Bíblia, no nosso plano de leitura anual, naturalmente, no princípio Deus, no original, Deus. O original é a palavra de Deus. João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu quero declarar que o original de Deus santifica a sua vida. Eu acho que você não ouviu. O original de Deus, viver o original de Deus, santifica a sua vida. A Bíblia também fala, conhecereis o original, conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Quando você tem contato diário com a palavra, você recebe a restauração e a libertação do Senhor. A palavra de Deus diz também, no livro de João, capítulo 1, no princípio era original. O original era Deus, e o original estava com Deus, nele, através dele, tudo foi feito, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o plano original, e o original se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Hebreus 4:12, a palavra original de Deus,
é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que lâmina de 2 gumes. Ela vai lá capaz de cortar ossos, medulas e descobrir as intenções do pensamento e do coração. Esse é o original de Deus. Diga para o seu irmão, o original de Deus revela mistérios do seu coração. Aleluia. Diz também em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a tua palavra. Alguém me ajuda aqui, por favor? O original de Deus, o original do Senhor, ele é realmente capaz de trazer iluminação para os teus passos. Você pode dizer amém? E é tão interessante o que o Senhor quer fazer e falar ao nosso coração, para que nós possamos entender. Repita comigo, Deus está no original. Diga, o original me santifica. O original me liberta. O original revela mistérios. Diga, o original é lâmpada para a minha vida. E no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 7, faz você entender por que você precisa decidir viver o original. 1 João 2, versículo 7 diz assim: Amados, não escreva a vocês o mandamento novo, não, mas o mandamento antigo. Vocês estão desde o original, desde o princípio, a mensagem que ouviram. João, escrevendo a sua carta, ele está nos dando um alerta, dizendo, olha, isso que eu estou ensinando para vocês, eu já ensinei outra vez. Só que vocês não estão querendo o original. Vocês querem viver da sua maneira. Eu já ensinei como é uma família original. Eu já te ensinei o que é ser discípulo da forma original. Eu já te ensinei o que é uma igreja original. Só que você quer viver da sua maneira. O que eu estou te ensinando não é nada novo. É por isso que Paulo, numa revolta santa, ele fala, já é a 3ª vez que eu venho ter convosco. Em outra oportunidade ele fala, novamente eu venho ter convosco para falar as mesmas coisas. Decida viver logo o original, meu irmão. Você sabe que não tem como ser cristão sem ler a palavra. Não tem como ser cristão sem orar. Não tem como ser cristão sem jejuar. Não tem como ser cristão sem obedecer princípios, sem ser discípulo, sem viver de uma forma obediente. Não tem como ser cristão sendo Zeca Pagodinho, deixa a vida levar. Eu vou viver como eu quero e quando eu receber orientação eu não quero. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, meu irmão. Você sabe que não funciona. Você sabe que não dá certo. E ele diz aqui no versículo 8, no entanto, o que escrevo é um mandamento novo, o que é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Lá no original da Bíblia, no 1º capítulo, no 1º versículo, no original Deus criou o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito parava sobre as águas. E Deus disse, haja luz, e houve luz. A Bíblia fala que existia trevas. Mas a Bíblia fala assim em João 8,12. O original disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará nas trevas, mas terá a luz da vida, diz o Senhor. O original de Deus não quer que você viva em trevas. O original não quer que você viva longe do caminho do Senhor. O original de Deus não quer que você perca o que Ele tem para a sua vida. E é por isso que esse casamento original é a única maneira a se viver. E eu declaro que você que está vivendo nessa igreja, você vai viver o original de Deus até o fim da tua vida, em nome de Jesus. O diabo que quer separação,
O diabo que quer que você se separe. Aí sabe que por isso que a versão, a mensagem fala: aquele que se separa assume toda a responsabilidade. Aí depois sabe o que o diabo quer? Que a gente fique com pena. Ah, tadinho, é tão novo, é tão nova. Ah, não merece isso, vai ficar fadado agora assim, viver dessa maneira. Mas Deus, Ele está preservando aqueles que tiveram o conhecimento da palavra, de viver o original e não viver uma farofa gospel. Viver numa igreja que muitas vezes a gente vai ter que ficar assim: o que está acontecendo? Ah, não, é teu filho? Mas eu fico imaginando, aí a pastora: e aí, pastor, é teu filho? Ah, não, esse aqui é do André. Não, e esse não, esse aqui é meu. Ah, esse aqui separou com aquele lá. Aí você vai lá: e esse aqui? Você está apresentando? Que bonito, é seu marido? Não, ele só subiu no altar porque... Não. Deus quer o original vivendo na tua vida, em nome de Jesus. Você vê que é uma aberração. Quando há uma separação, é uma aberração. Antigamente, na época minha e do Osmar, inventaram até uma palavra, chamava desquite. Se o cara separasse aqui no Brasil, isso tinha 40 anos atrás, não é pouco tempo não. O cara tinha que viajar lá para o Uruguai para poder casar de novo. Quem está comigo aqui, os mais velhos? Diga amém. É assim. Aí o ser humano foi inventando, foi dando jeitinho, e eu quero te dizer, meu irmão, no reino de Deus, não. No reino de Deus, não. Nós vivemos o original em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Que bagunça é essa? Meu irmão, você vai viver o original. Você já está vivendo o original. Você é, em nome de Jesus, criatura original de Deus. Ele te fez imagem e semelhança. Não é, em nome de Jesus, nada do inimigo. Você é imagem e semelhança do Senhor. Não importa, meu irmão. Eu estava conversando com líderes. Nós, pastores, resolvemos muitos problemas assim. E a gente está resolvendo situações. Eu falo: meu irmão, sempre quando eu oriento uma pessoa, às vezes ela não é da igreja, eu falo assim: isso que eu estou te orientando, você tem um grave problema. Porque hoje, infelizmente, no meio evangélico, 90% não está preocupado com isso. Se você chegar lá: ah, eu vim casar, vem! Não vai querer saber como era a tua vida antes. Não vai querer saber se você foi casado, porque você... Ninguém está preocupado com isso não, irmão. E é por isso que está vivendo uma bagunça. Uma bagunça gospel, e o original está saindo. Aí você não conhece a verdade, ela não te santifica, ela não te liberta, ela não discerne, ela não é lâmpada para os teus pés, porque você está fora do original. O diabo quer destruir a tua família. O diabo quer destruir a tua vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio por original. E Ele veio para te dar vida. E vida com abundância. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga: Jesus veio para te dar vida. E vida com abundância. Você precisa, sabe de quê para viver o original? Você precisa do temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Viver no temor de Deus. Muitas vezes a gente está conversando e a gente vê: meu Deus, essa pessoa não tinha esse comportamento. E muitas vezes sai da minha boca, sai da boca de um líder, provavelmente já perdeu o temor. Aquele temor de: poxa, eu acordo para fazer isso, eu acordo para ir para a praia, 6 horas da manhã, por que eu não posso adorar o Senhor? 6 horas da manhã eu acordo e vou. Lá no Rio de Janeiro eu tinha que acordar 6 horas, senão pegava um engarrafamento. E eu me lembro que era sábado e domingo eu acordava. E eu ia. Pegava a linha amarela e ia. Mas às vezes quando é para Deus, ah não. A gente revela o nosso coração, se está no original ou não, com o nosso comportamento.
Muitas vezes surge algo novo para nós fazermos, e nós aplicamos toda a energia, porque aquilo está no nosso coração, está o nosso tesouro, está o nosso coração. Mas eu quero declarar na tua vida, irmão. Eu sei que você não gosta muito do que eu falo, fala para o irmão, mas sacode ele aí e fala para ele: não saia do original, meu irmão. Diga, seja um discípulo original. Tenha uma família original. Venha para essa igreja original. Diga, permaneça nessa igreja original. Diga, tenha finanças original. Prosperidade original. Dentro das finanças nós temos a primícia, é o original de Deus. Eu estava lendo a mensagem, a Bíblia fala que esse original foi abolido, mas nós entendemos. Seja fiel ao Senhor no seu original. A palavra fala que o inimigo é o pai da mentira, e ele foi assim desde o princípio. Mas eu quero ler com você 2 Pedro 2:20. Quem quer viver o original de Deus aqui? Diga amém. Segunda Pedro 2. Segunda Pedro. Eu vou ler, é uma leitura extensa. Eu vou ler junto com vocês aqui, a partir do verso 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes, arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar seres celestiais. Falam mal mesmo. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem, e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas, destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideraram prazer entregar-se à devassidão. Agora no carnaval vai ter um monte. Em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam da festa com vocês. Está dentro da igreja, irmão. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis, e têm um coração exercitado na ganância. Malditos, canalhas! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com a voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoa impelida pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. Pois eles, com palavras vaidosas, arrogância, e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir. Então diga para o seu irmão, cuidado com quem você anda, meu irmão. Porque essa pessoa está fora do original. E a pessoa que está ali, você trabalha na vida da pessoa, está ganhando ela para Jesus,
E ela, com um testemunho, com uma frase mal colocada, ela destrói a vida daquela pessoa que está querendo vir para o Evangelho. Por causa de, às vezes, uma mensagem, um áudio, um telefonema, uma publicação no Facebook. Ela fala, mas aquele lá não era crente? Muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo conosco. Versículo 19. Prometendo liberdade. É hipergraça, irmão. Eles vêm com esse discurso, você tem que ser livre. Eles mesmos são escravos da corrupção. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Lembra lá de Caim, que matou seu irmão Abel? O que Deus disse para Caim? Caim, se você não fizer o bem, você não será aceito. Se você não fizer, Caim, o que você precisa fazer, você não vai ser aceito. O versículo logo abaixo fala que ele foi escravo daquilo que o dominava. E ele não conseguiu mais ir à frente. Se tendo escapado da contaminação do mundo, por meio do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem é que se escapou da contaminação desse mundo? Dá uma glória a Deus. Mas ele dá um alerta. Você que saiu desse mundo e agora se encontra novamente enreidado e por ela dominados, estão em pior estado, eu gosto da versão mensagem, do que o plano original. Meu amado, você está pior, aleluia, do que daquilo que Deus fez com você quando você estava lá antes. É pior. Quando Deus apresentou o plano original para você, você estava vivendo uma vida de devassidão. E quando a gente se separa de Deus depois de conhecer, é pior. Versículo 21. Teria sido melhor. Por isso que ele prefere o frio ou o quente. Porque o morno, ele está a ponto de vomitar. É melhor que nem tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de ter conhecido, voltar atrás. Aquele que bota a mão no arado e olha para trás, não é apto, por isso que está pior. Meu amado, Deus tem algo maior para você, em nome de Jesus. A mulher da estátua de sal, a mulher de Ló, olhou para trás. Ela ficou paralisada. Eu tive lá em Sodoma, lá em Israel. É tempestade de sal. Deus não precisou nem fazer milagre. Passa um vento, meu irmão, é sal para tudo quanto é lado. As pedras ali são cheias de sal. Você vê ali situações onde estátuas ficam cheias de sal. Porque depois de ter conhecido, voltarem às costas do santo mandamento que lhe foi transmitido. Que lhe foi? Diga para o seu irmão, alguém falou de Jesus para você. Alguém lhe transmitiu o Evangelho. Versículo 22. Confirma-se nele o verdadeiro provérbio. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a se remover na lama. Meu amado, Deus tem algo especial para a sua vida. E eu quero que você pegue na mão do teu irmão. Levanta a mão do teu irmão aí, bem alto. E declara assim, Senhor Jesus, eu quero viver o original. Diga, eu sei que o original me santifica, me liberta, discerne as minhas intenções, é lâmpada para os meus pés. Digo, o original de Deus é a vida de um discípulo de Jesus. Digo, o original de Deus é menino de azul e menina de rosa. Digo, o original de Deus é que o homem não se separe. Digo, o original de Deus é viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Digo, o original de Deus é viver a palavra do Senhor, meditar em sua palavra, de dia e de noite. Diga, o original de Deus
é ser discípulo, é ser obediente. Diga: eu sou original. Eu sou original. Diga: eu sou original. Você pode aplaudir bem forte o Rei dos Reis. Aplauda mais, igreja, o Rei dos Reis. E declare: eu sou original de Deus. Queria que você ficasse de pé. Eu tenho uma palavra profética para você. O próprio Cristo disse em Apocalipse 22:13: eu sou o Alfa e o Ômega. E o que ele falou? Eu sou o princípio, ou seja, eu sou o original. Eu sou o original. Eu sou o princípio. Eu tenho ensinado aos meus discípulos que não importa como você começa, importa como você termina. Não adianta ser cavalo paraguaio, começar bem. Para quem não sabe o que é cavalo paraguaio, ele sai correndo. Aceitei Jesus, batizei, abri minha cela. Eu estava conversando com o Romerson. O Romerson, eu quero que você ore pela vida dele, ele tem um milagre aí pela frente. E ele falou assim: o meu medo, pastor, é chegar lá no curso. Ele está fazendo um curso, nós vamos orar por ele, para ele conseguir fazer esse curso. E ele falou assim: o meu medo, pastor, é chegar lá, paguei nutricionista, corri, vim com meus amigos da igreja, fiz dieta, pedi oração. Aí cheguei lá, o médico vai falar para mim: não te conheço. Por causa de 1 grama, você não vai entrar. Para quem não sabe, ele tem que chegar a 99,2 quilos. É um milagre. Ele já perdeu 6 e precisa de um grande milagre. Eu já dei umas táticas para ele quando eu lutava jiu-jitsu, que eu consegui perder 2,5 quilos num dia só. Dei uma tática final para ele, na reta final. Não é tão saudável, mas para 24 horas ali, para o tiro de misericórdia, vai valer a pena. Lutadores de MMA fazem isso. Então é muito interessante, mas também nós, não adianta, irmão, eu vim para a igreja, eu adorei, eu abri a cela, e agora você olha para trás. E agora, meu irmão, minha irmã, eu vim, aceitei Jesus. Quando foi batizar, não quero batizar. Meu irmão, minha irmã, de repente você está lá fazendo tudo direitinho, começou a corte direito. Quando ia, no final do campeonato deu mole. Deus quer olhar para você e falar: eu te conheço, meu irmão. Deus quer olhar para você e falar: entra, abre a porta, bendito será no reino dos céus, em nome de Jesus. Sacode o teu irmão e fala para ele: não fique para trás, meu irmão. Sacode mais forte, ele fala: não fique para trás, meu irmão. Eu vou ler 2 textos com você, antes de eu fazer esse apelo. Eu quero que você encare como uma mensagem de Deus para a sua vida. 2 João 1, versículos 5 e 6 diz assim: e agora eu lhe peço, Senhora, não como escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o original, desde o princípio, que amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos mandamentos. Como você já tem ouvido desde o original, o mandamento é esse: que vocês andem em amor. Jesus, ele falou bem claro, ele falou: ame ao próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre tudo. Isso daí é uma forma de você ver se você está fazendo direitinho a palavra de Deus. Ele te deu um resumão. Não adianta botar o foco só nisso, você não vai conseguir. Mas isso daí é o resultado da vida de um crente. Você vê como ele trata a esposa, como ele trata o marido, como trata o pai, como trata o homem. Inclusive você, jovem, que vai casar, vê como o seu Olímpio trata o pai e a mãe. Viu, seu Olímpio? Vê como ela trata a mamãe e o papai. Vê como ele é fiel a Deus. Se ele não for fiel a Deus, ele vai ser fiel a você? Cheio de ser boba. Se não for fiel ao Senhor, vai ser fiel a Deus? Vai ser fiel a você? A gente tem que ser muito bobo, né? É uma forma de você ver com quem você vai casar, para depois você não chorar. E eu tenho uma palavra profética aqui para a igreja. Apocalipse 2.
versículo 1 em diante. Ele quer uma palavra para Somos Um. A igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço suas obras, sei do seu trabalho árduo, como você trabalha no reino. Essa mensagem é para Somos Um, da forma geral. A sua perseverança, como você vai atrás das vidas, como você corre, como você faz. Sei que você não pode tolerar homens maus. Você fala de adultério, você fala de divórcio, você fala de coisas profundas. Você não tolera o namoro de qualquer maneira. Você não tolera coisas. Sei que você não tolera homens maus, pois pôs à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriu que eles são impostores. Você tem o dom do discernimento de espírito. Você diz: ó, isso aí você vai acabar mal. Cuidado com esse grupo aí, ó, esse grupo não é legal. Versículo 3, você tem perseverado, suportado sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você eu tenho isso. Você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o original. Mas essa igreja está voltando ao original de Deus em nome de Jesus. Diga para o seu irmão: você está voltando ao original de Deus em nome de Jesus. Versículo 5. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no original. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Sabe o que é candelabro? É a figura de autoridade. Se você não se arrepender e não deixar o amor de Deus entrar no seu coração, eu tirarei o candelabro do lugar. E diz a palavra de Deus, versículo 6, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas. Sabe o que eles faziam, irmão? Essas práticas de casamento, essas práticas de relacionamento. Isso é lindo. Como eu também odeio, porque ele é um Deus que odeia o divórcio. Aleluia. Quem pegou a revelação aí? Diga amém. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe o direito de comer a árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ele está batendo a porta do seu coração agora, meu irmão. Bota a mão no teu coração e diz: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Creio que tu, somente tu, tem palavras de vida eterna. Escreva meu nome no livro da vida, para a tua honra, para a tua glória e para o seu louvor. Diga: Senhor Jesus, me faz voltar ao original. Diga: eu quero ler a palavra em um ano, Senhor. Diga: eu quero fazer a devocional todos os dias. Diga: eu quero ser um discípulo melhor. Diga: eu quero ser um líder melhor. Diga: eu quero ter uma família melhor. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo essa noite. E Ele está te dizendo: aquele que vem a mim, eu de maneira nenhuma o lançarei fora. O TCD de hoje, a palavra de Deus vem falando forte no nosso coração. E eu quero declarar para você, versículo 3, Marcos 3. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga. Diz lá no versículo 3, Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. Jesus está chamando você para vir aqui no meio essa noite. Jesus está chamando você para vir e voltar ao original. Jesus está te chamando essa noite para você se reconciliar. Ele está te chamando essa noite para você ter uma vida melhor. Você que sabe que estava afastado, você que sabe que estava angustiado, que estava deprimido, que estava se afastando dos caminhos. Você que é humilde o suficiente para dizer, sabendo que vai alegrar o coração de Deus: eu quero uma mudança na minha vida, eu quero uma mudança na minha família. Vem aqui, meu irmão, saia do seu lugar, saia do seu lugar, venha para o original de Deus, venha para o original de Deus. Essa é a sua noite, meu irmão. O primeiro dia do ano, saia do seu lugar. O primeiro culto do ano, meu irmão, saia do seu lugar.